Esta será uma semana que vai entrar para a história do nosso país. Aquela suspeita de que a justiça brasileira foi aparelhada e trabalha agora apenas para perseguir a direita e os conservadores e se tornou numa espécie de despachante do governo Lula e da esquerda, essa suspeita será consolidada. Nessa semana, o PGR, o Gonê, vai entregar o que a gente chama de denúncia iFood. Denúncia iFood porque ela foi encomendada, foi customizada, foi selecionado quais deveriam, quais não deveriam ser os ingredientes, e ainda foi possível acompanhar todo o trajeto dessa denúncia, que nem você acompanha aquele cara que leva a sua comida de iFood à porta da sua casa. Foi possível acompanhar todo o trajeto dessa denúncia que será entregue nas mãos daqueles que os encomendaram, que são os ministros do STF. O curioso é que nós estamos falando de uma denúncia que está sendo a mais esperada pelo sistema brasileiro, uma denúncia que não tem provas concretas, baseada exclusivamente em delações, uma das principais delações de uma pessoa que tem sido torturada pela justiça brasileira, pelo Alexandre de Moraes, nos últimos 2 anos, que é o Cid Moreira, no qual tem até um áudio dele dizendo que eles já têm tudo pronto, eles já têm o crime, eles já têm a pena, já está tudo planejado, eles só precisam pintar o quadro de que tudo foi feito seguindo o devido processo, sendo que nós sabemos que não foi. E o curioso é que eles encomendaram uma denúncia para tentar incriminar o número 1 nas pesquisas para ser o presidente do Brasil, que é o Bolsonaro. Como vocês sabem, sai uma pesquisa nessa semana, muito curioso, né? Mostrando que Bolsonaro venceria Lula no primeiro e no segundo turno. Então aí você vê o desespero dessas pessoas em apresentar uma denúncia contra o presidente por um crime que nunca aconteceu. Uma denúncia para investigar e averiguar o tal do golpe que nunca houve. O golpe não aconteceu, não houve, então é uma denúncia para criminalizar alguém por um crime que não aconteceu, sem provas, usando delações de pessoas que foram torturadas pelo sistema até que elas falassem exatamente o que elas gostariam de ouvir. Então, se o mundo já suspeita que o judiciário brasileiro se tornou uma espécie de poder paralelo, uma ditadura no nosso país, essa denúncia vai ser o último prego no caixão. O último prego no caixão da opinião internacional de que sim, a justiça no Brasil, a democracia e as instituições estão falidas. Esta é a verdade. Vão fazer de tudo para impedir Bolsonaro de ser candidato. Já o tornaram inelegível por fazer reunião com embaixadores, por participar de uma manifestação no 7 de setembro, e agora por um crime impossível, algo que nunca aconteceu, usando delações. Não há uma prova sequer. E para tornar tudo ainda mais assustador, eu vi essa matéria aqui que me chamou a atenção. Possível, suposto, hipotética, teria, são 207 condicionantes enfraquecem o inquérito do golpe. Ou seja, nada é concreto. Todo o inquérito, toda a denúncia, tudo está se baseando no poderia ser, hipoteticamente, teria. É tudo uma situação hipotética, condicional. Não há nenhuma prova. Tudo é a interpretação daquele grupo que a gente chama agora de Gestapo do Moraes, que receberam a encomenda. Esses são aqueles mais ou menos que prepara a comida e o PGR coloca no embrulho, no saco. E assim que funciona a linha de produção de denúncias para prender os líderes da direita no Brasil. Agora nós estamos falando do maior líder da direita da América Latina. Pesquisa mostrando ganho do Lula no primeiro e no segundo turno. Só resta uma opção para essas pessoas. Para salvar a democracia, tem que se prender aqueles que a democracia quer eleger. Então nós estamos falando de uma semana que vai entrar para a história como a semana mais vergonhosa da história do nosso país. E o mundo está olhando para o que está acontecendo aqui. E vai ter países do mundo que não vão aceitar. Ninguém está caindo nisso mais. Ministros da nossa Suprema Corte já são vistos internacionalmente como pessoas que desrespeitam as leis, que cometem crimes, que perseguem, que tentam implementar a censura, que aparelharam todo um estamento, as instituições como uma ferramenta, um instrumento bélico para perseguir a oposição. Não vai colar. O povo brasileiro está com Bolsonaro. E agora eu vou falar minha leitura. O Brasil já está uma panela de pressão há algum tempo.
Nós sabemos disso. Se eles tentam prender Bolsonaro, sinceramente, o meu medo é o caos que pode acontecer nesse país. Eu tenho certeza que, do jeito que a rejeição do Lula está aí, a forma como as pessoas já querem que Bolsonaro volte à presidência, se tentam fazer alguma coisa, prender o Bolsonaro numa investigação que nós sabemos completamente falsa, encomendada, um inquérito iFood com uma denúncia iFood, o que será que vai acontecer no Brasil? Como que as pessoas vão aceitar isso ou não vão aceitar? Então, vamos aguardar. Afinal de contas, o Barroso, o Lula já tiveram seu jantarzinho ontem para poder alinhar os últimos detalhes, né? Para fazer lá os últimos observações no aplicativo, no pedido da PGR. E amanhã, tudo indica que será entregue esse documento que vai entrar para a história como o mais vergonhoso do nosso país e a prova cabal de que a justiça no Brasil está falida e ela só funciona para perseguir e criminalizar aqueles que pedem pela verdadeira democracia e que a verdadeira Constituição volte a reinar no nosso país.